No capítulo de hoje, a tensão toma conta quando Theo decide procurar o Sr. Genor para pedir oficialmente a mão de Lisa em casamento. O que deveria ser um momento especial, no entanto, acaba tomando um rumo inesperado. No instante da conversa, Theo é tomado por uma força estranha. O espírito de Alexandre o possui completamente, transformando seu comportamento. Genor, sem entender o que se passa, acredita que o rapaz está completamente embriagado e o considera desequilibrado. O pior ainda está por vir. Alberto é chamado e, ao chegar, acaba desvendando todos os planos sombrios de Alexandre. De forma surpreendente e com muita inteligência, Alberto consegue agir e impedir que o espírito maligno continue seu caminho, enviando-o de volta para as profundezas de onde veio. Antes de te contar cada detalhe dessa sequência eletrizante, aproveita para apoiar o canal clicando no joinha aqui embaixo. E já comenta aí, você acredita que espíritos podem voltar e influenciar os vivos como na novela? Voltando à trama, Josefa segue angustiada após conversar com o filho e decide procurar Alberto para desabafar. Ela está claramente preocupada com o estado mental de Theo e relata que ele tem dito frases desconexas, se comportado de forma estranha, e que isso vai além de simples cansaço. Alberto tenta tranquilizá-la, dizendo que o filho está sob grande pressão por conta da separação e da situação mal resolvida com Lisa, mas Josefa insiste, algo está muito errado. Ela conhece o próprio filho e afirma que ele está completamente perturbado. Enquanto isso, Genor conversa com Raul sobre os desentendimentos que têm ocorrido dentro da família. Ele se mostra surpreso com a mudança repentina de comportamento de Dona Guiomar, que passou a implicar com Raul do nada. Andressa, que está no meio do conflito, confirma que Guiomar comentou com a mãe que Raul mudou. Para Genor, no entanto, quem realmente mudou foi Guiomar. Ele lembra o quanto foi difícil convencer a mãe a ir para a fazenda e como tudo agora parece estranho. Andressa, claramente afetada, admite que não consegue nem dormir com essa situação. Genor a confronta, perguntando se ela realmente ama seu irmão, ao que Andressa responde que sim, mas se diz confusa. Em meio a esse conflito, Genor a encoraja a ter personalidade, algo que sempre admirou nela. Logo depois, ele acaba contratando Bárbara para trabalhar na locadora no lugar de Carmen, que deixou o cargo vago. Em outra cena, Genor está jantando quando Carmen se aproxima. Ele reclama que nem consegue jantar em paz, e Carmen pergunta o motivo. Genor explica que Lisa avisou que seu namorado quer conversar com ele. Carmen, empolgada, defende Theo, dizendo que ele é um rapaz bom, honesto e que ama Lisa. Mas Genor desconfia das intenções dela e insinua que Carmen tem preferência pelo Dr. Mauro. Carmen tenta se justificar, mas Genor não engole a história. Ele acusa Mauro de não querer nada sério com Lisa e afirma que não é homem de casamento. É nesse clima que Theo chega. Ele olha para Carmen e comenta, entre risos, como é estranho vê-la sem os antigos óculos e o aparelho. Carmen entra na brincadeira e diz que está bem assim. Genor então pergunta se ele realmente quer conversar e convida-o a se sentar. Theo começa a falar com sinceridade, dizendo que ama Lisa e que ela o ama também. Ele explica que a separação está quase resolvida e que Lisa prometeu esperá-lo. Diz ainda que gostaria de tê-la conhecido antes, pois ela é a mulher da vida dele. Mas, de repente, algo muda. Uma forte dor de cabeça toma conta de Theo, e ele começa a gritar que está sendo perseguido por inimigos. Genor, confuso, tenta entender o que está acontecendo. Theo, possuído, diz que não houve acidente algum, que tudo foi buscado por ele e que todos vão pagar. Genor, assustado, tenta trazê-lo de volta à realidade, e logo Theo desmaia, voltando assim instantes depois, sem lembrar de nada. Ele tenta retomar a conversa como se nada tivesse acontecido, dizendo que veio conversar por amor a Lisa. Genor questiona se ele realmente não se lembra do que acabou de dizer, e Theo demonstra espanto. Diz que está começando a esquecer o que fala, que tem tido lapsos constantes. Genor menciona um episódio anterior, quando Theo falou algo sobre um circo. Para ele, Theo está doente e precisa de ajuda. Mesmo assim, Theo insiste no pedido, quer se casar com Lisa. Genor fica perplexo. Resume a situação de forma direta. Theo gosta de Lisa, mas ainda precisa da separação para estar livre. Theo confirma.
Genor diz que vai pensar no assunto, mas o clima está claramente pesado. Em seguida, ele o expulsa da casa. Theo ainda tenta falar com Lisa, mas Genor diz que ela vai demorar e que ele também está cansado. Carmen aparece oferecendo café, mas Genor corta com um grito. Quando Theo diz que Lisa está chegando, Genor insiste que não e abre a porta, colocando-o para fora. Mais tarde, Lisa chega em casa e pergunta se o pai conversou com Theo. Genor responde com desprezo, dizendo que ele só falou bobagens. Ele diz com todas as letras que esse rapaz não serve, que ela deveria ficar com o Dr. Mauro. Lisa fica extremamente decepcionada e se afasta. Genor, firme, diz que com um sujeito daqueles, que para ele parecia bêbado, ela não vai se casar de jeito nenhum. E você, o que acha do comportamento de Theo? Será que ele está realmente possuído por um espírito? Ou tudo isso é psicológico? Deixa seu comentário aí embaixo e aproveita para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Isso ajuda muito. E não esquece de clicar no joinha se curtiu o capítulo de hoje. A próxima revelação promete ser ainda mais surpreendente. Lisa, completamente emocionada, tenta convencer o pai de que ele está enganado. Ela insiste que Theo não bebe, que aquilo tudo só pode ser um mal-entendido. Mas Agenor, firme, retruca com dureza. Diz que ela está tentando fazê-lo de bobo e afirma com convicção. Ele sentiu o cheiro de álcool, que Theo estava sim embriagado, dizendo coisas desconexas, falando de inimigos, vingança. Lisa questiona. Inimigos? Que inimigos? Agenor apenas responde que o rapaz parecia completamente fora de si, com o hálito de quem tinha tomado todas. Para ele, foi até bom que isso tenha acontecido agora, antes que a filha cometesse uma bobagem. E decreta: aquele sujeito não pisa mais em sua casa. Lisa fica arrasada. Enquanto isso, do outro lado, na casa de Theo, sua mãe Josefa chega para conversar. Ela quer saber se ele falou com o pai da Lisa. Theo responde que sim, mas que não foi nada bom. A conversa tomou um rumo estranho. Ele tentou explicar tudo com clareza, se abriu, falou sobre seus sentimentos, mas Agenor não quis entender ou simplesmente não aceitou. Theo diz que chegou a pedir Lisa em casamento e, em troca, foi tratado com frieza, praticamente expulso da casa. Josefa, preocupada, comenta que já havia notado a desaprovação de Agenor no dia em que esteve por lá. Theo, cansado, admite que durante a conversa teve mais um apagão, essas ausências estranhas que vêm acontecendo com ele com frequência. Enquanto isso, Lisa comenta com Carmen o que o pai disse. Carmen tenta acalmar a moça e diz que também esteve lá e que não viu nada demais. Theo não estava bêbado, mas Lisa está visivelmente abalada e começa a passar mal. Agenor percebe e chama um médico. Enquanto ela repousa, pede mais um travesseiro e segura a mão do pai, fazendo um apelo. Quer que ele prometa deixá-la viver esse amor, que pare de perseguir Theo. Agenor, no entanto, responde que não é implicância, é intuição de pai. Ele está certo de que Theo não serve para a filha. Pouco depois, Alberto chega à casa de Lisa. Carmen explica que a moça está muito pálida, com os lábios roxos, e parecia prestes a desmaiar. Ele a examina e pergunta se aquilo já aconteceu antes. Lisa diz que não, foi a primeira vez. Alberto suspeita de um forte abalo emocional. Questiona se ela estava nervosa, e ela confirma. Carmen pede desculpas por ter exagerado, mas Alberto tranquiliza. Não foi exagero, porque um desmaio pode ser sinal de várias coisas, inclusive sérias. Eles contam o que aconteceu, e Lisa defende Theo. Diz que ele não tem vícios, que não fuma, não bebe. Explica que, ao saber que o pai proibiu Theo de entrar em casa, sentiu uma angústia, uma falta de ar, como se sua vida tivesse desmoronado. Alberto a orienta a descansar e diz estar torcendo para que tudo entre eles se resolva. Em seguida, ele entrega uma receita a Agenor e recomenda evitar qualquer assunto que possa perturbar Lisa. Mas Agenor é direto, reafirma que Teodoro não pisa mais ali. Para ele, foi uma ousadia o rapaz ter aparecido em sua casa completamente bêbado para falar de casamento. O irmão de Lisa comenta que nem ele nem Carmen concordam com essa visão. Agenor rebate. Para ele, Carmen é ignorante e não entende do que está falando.
Alberto, então, intervém. Pergunta se Agenor notou que Theo estava embriagado desde o momento em que entrou. Agenor hesita, admite que no começo até parecia normal, mas que de repente começou a falar bobagens. Ele relata tudo o que aconteceu, e Alberto, ouvindo atentamente, começa a ligar os pontos. Ele se dá conta de que tanto Lisa quanto Theo estão sendo influenciados pelo espírito de Alexandre. Lembra das ameaças que o espírito havia feito antes de morrer, e agora tudo faz sentido. Com isso, tenta convencer Agenor a repensar sua posição, principalmente por causa da saúde emocional de Lisa. Enquanto isso, em casa, Josefa conversa com Theo. E, sem aviso, ele é novamente possuído por Alexandre. A expressão muda, a voz endurece. Ele solta, mas que saco! O enxerido do Alberto está descobrindo tudo. Josefa, confusa, pergunta do que ele está falando. O espírito responde, os meus planos. Ela insiste, quer saber se tem a ver com Lisa. E ele explode, com ódio, a Lisa que se dane. Aquela miserável, aquela traidora. Josefa, chocada, chama o filho. Mas ele continua, ela não vale nada. Eu vou acabar com a vida dela. Josefa, agora completamente apavorada, vê o filho fora de si, tomado por uma fúria que não reconhece. E se você também está tentando entender tudo o que está acontecendo, já aproveita para deixar seu apoio aqui no canal. Clica no joinha, comenta aí embaixo se você acha que o espírito de Alexandre ainda pode ser impedido e se inscreve para não perder os próximos capítulos. A trama está cada vez mais intensa, e o próximo episódio tem mais uma bomba que você não vai acreditar. Corre e clica para assistir. Até já!